Beleza? Então, aqui agora a gente está começando a nossa primeira aula da disciplina de estrutura de dados e a gente vai dar uma continuidade naquelas disciplinas anteriores lá para a gente ir acrescentando alguns conceitos aí que vão enriquecer mais aí a capacidade de vocês de entendimento, de funcionamento por trás de alguns códigos importantes aí. A disciplina de estrutura de dados ela tem uma mescla de teoria com prática, né? A gente faz uma parte teórica explicando o algoritmo, depois a gente faz o código, a codificação, e a gente vai acrescentar mais um ponto que é a análise aqui agora, que a gente vai estar verificando aí durante esse semestre aí também. Os primeiros algoritmos aí que a gente vai estudar, a gente vai entender o conceito de ordenação de dados, que vai puxar lá daquilo que vocês já viram no semestre anterior e dando continuidade. Lembra lá o seguinte, no semestre anterior, vocês já tinham trabalhado com algumas estruturas de dados. Uma delas, a mais comum que vocês já devem ter trabalhado, era o vetor, né? Eita, deixa eu fazer aqui, peraí. O vetor, vocês tinham lá uma série de elementos. Esses elementos ele tem por característica eles serem do mesmo tipo. Então, por exemplo, você define um vetor lá, quando você vai fazer a declaração de um vetor, você tem que fazer a declaração de tipo. Esses elementos eles estão armazenados em sequência na memória. E aí, para você acessar, você só precisa ter a referência desse primeiro endereço. Então, por exemplo, você sabendo aqui que esse primeiro endereço é o endereço X, vamos supor, esse aqui fosse o endereço X, e se você sabe que todos os elementos do seu vetor eles têm a mesmo tamanho, ou seja, são do mesmo tipo, eles vão ter sempre o mesmo consumo de dados. Então, vamos supor que eles sejam um int. Deixa eu pegar aqui o meu pincel aqui, falta um quadro negro aqui. Vamos supor que eles fossem um int, que ele era de 4 bytes, por exemplo. Então, o que acontece? Esse primeiro endereço aqui é a posição x. Tanto é que no vetor, se vocês verem lá, vocês chamam ele pelo índice 0. Essa segunda é a posição 1. O que você faz? Você pega esse x e soma. Quantos bytes ele tem? São 4 bytes. E qual posição que ele é? 1. Então, a segunda posição nada mais é do que x mais 4 bytes. Aí a próxima posição vai ser o quê? X mais 8. E assim por diante. Então, essas posições elas são armazenadas na memória, por isso que o acesso dele é mais rápido do que de outras estruturas. Ele tem essa característica aí. Como é que eu aumento essa borracha aqui, meu Deus do céu? Se eu não conseguir aumentar isso, eu vou ter de limpar o meu quadro. Depois, vocês viram uma segunda estrutura de dados, que é a lista. A lista nada mais é do que a sequência dos elementos, só que quando você pega os elementos lá, você não tem apenas um elemento, mas você também tem a referência para a próxima posição na memória. Então, quando você armazena tanto o valor do elemento, quanto o endereço para a próxima posição, em forma de ponteiro, no caso. Então, quando a gente fala a respeito da lista, eles não estão armazenados em sequência na memória. Como que eu sei qual que é o próximo elemento da lista? Eu tenho de sempre começar passando aqui do início, né, que é a cabeça, e tenho de ir percorrendo para, se eu quiser chegar aqui no final, até a cauda. Se eu quiser percorrer todos esses elementos. Eu não consigo, por exemplo, começar a percorrer aqui no meio, a não ser que eu já tenha essa referência previamente salva. Eu sempre tenho a possibilidade de começar a cabeça e ir para a cauda. Se ela fosse uma lista duplamente encadeada, que vocês devem lembrar que tem tanto a ida quanto a volta, eu também conseguiria fazer da cauda para a cabeça. E aí a gente conseguiria movimentar em ambas as direções. Se ela for uma lista simplesmente encadeada, ela só consegue partir da cabeça até a cauda. Depois, uma outra estrutura que vocês estudaram lá também, que foi a fila, né? A fila, ela tem a característica da seguinte coisa: você vai sempre inserir os elementos em uma determinada direção e vai remover esses elementos nessa mesma posição. Então, você vai sempre inserir aqui, por exemplo, igual tem uma fila do banco, você sempre chega à posição que você assume a última, e sempre quando eu precisar de acessar algum elemento, eu vou estar acessando somente a referência do primeiro. Então, a gente tem aquela característica que eles chamam de FIFO, que é first in, first out. Primeiro que entra, primeiro que sai.
Então, a fila, a gente insere os elementos e a gente vai inserindo os elementos, a gente tem apenas a referência para qual que é o primeiro elemento da fila, vocês podem imaginar exatamente como sendo uma fila de pessoas, e toda vez que eu quero adicionar um novo elemento, eu adiciono ele no final da fila, e toda vez que eu quero remover, eu removo sempre do início da fila. E por último, vocês também provavelmente já viram a pilha, que é a mesma forma que bem parecida com a fila, só porque a pilha ela vai empilhando. Então, o último elemento que entra vai ser o primeiro que sai. Ele tem essa característica LIFO, que é o last in, first out, ou seja, último que entra, primeiro que sai. Você insere e remove no mesmo lugar. É como se vocês imaginassem como sendo uma pilha de pratos mesmo. Você vem aqui e coloca o primeiro, aí você vai e coloca o segundo, e coloca o terceiro. Se você quiser remover esse último, você vai ter de ficar tirando todos os outros que estão por cima aqui, antes de conseguir vir aqui e remover ele. Ok? Então, esse é só um lembretezinho aí das estruturas que vocês trabalharam no semestre passado. Eu acredito que vocês trabalharam com todas essas, né? Se tiver alguma que vocês não viram, só me avisa aí, por favor, que se tiver alguma que vocês não viram, eu vou entrar em mais algum detalhe. Qual delas? Certo. A fila? Então, assim, ó, lista duplamente encadeada. Quando vocês fizeram lá, vocês poderiam vir aqui, né? Vocês tinham uma série de elementos. Uma lista simplesmente encadeada é onde o elemento ele tem a referência para o seu próximo. Quando a gente faz uma lista duplamente encadeada, o elemento ele passa a ter duas referências, tanto para o próximo quanto para o anterior. Então, uma posição, cada elemento da fila, ela vai ter o valor que eu estou armazenando e mais dois endereços, mais dois ponteiros. Um para o elemento de trás e outro para o elemento da frente. Por quê? Porque dessa forma, como a gente guarda tanto o início como o fim da fila, vocês têm referência para ambas elas, tanto para a cabeça quanto para a cauda, você consegue percorrer a sua lista do início para o final, então saindo da cabeça e sempre indo para os próximos, mas você também consegue percorrer sua fila, sua lista do final para o início, então saindo da cauda e indo em direção à cabeça. Não, sim, não. Nenhuma dessas estruturas que trabalha com o endereçamento de memória está em ordem lá dentro. A única estrutura de dados que está em ordem lá dentro é o vetor. É a única estrutura que trabalha com o posicionamento em ordem. Ok? Agora, a respeito da fila, vocês vão ter a seguinte referência na fila. Vocês têm o lugar que você insere, que é sempre no final da fila. Então, você sempre insere no final, então você tem a referência do lugar para você inserir, é como se fosse a cauda. E o lugar para você remover é como se fosse a cabeça. E aí, quando você vai inserindo os elementos numa fila, você vai colocando eles em ordem que você vai determinando. Então, por exemplo, você colocou o primeiro, aí depois você colocou o segundo, depois você colocou o terceiro, o quarto, e assim por diante. Só porque para você acessar esse elemento aqui, você só vai conseguir acessar ele se você já tiver acessado todos os outros antes dele. Então, você tem de vir aqui e acessar esse, para depois acessar esse, para depois acessar esse, para só então conseguir acessar esse daqui. Então, a ordem que eles entram vai ser sempre a ordem que eles vão acessar. A fila e a pilha, elas não têm essa característica de ficar caminhando, igual tem na lista. Elas só têm essa característica de inserir em um determinado lugar e remover de outro. Enquanto a fila insere em um lugar e remove, insere no final e remove no início, a pilha tanto insere quanto remove no final. Sim, na verdade, existem várias formas de você representar ela. Você pode representar dessa forma, igual, parecido com uma lista, ou seja, você tem o primeiro elemento e aí você tem as próximas posições. Essa é a forma mais simples de se representar. Porque aí o que acontece? Quando você remove, quando você consulta, você pega a cabeça e remove ela da fila. Quando você quer inserir, você pega e insere alguém na cauda.
Seria a forma mais simples de implementar uma fila, seria dessa forma aqui. Ok? Beleza? Então, essa é uma revisão das estruturas, né? Para vocês verem que a forma que elas armazenam na memória, ela é completamente diferente. E se elas são armazenadas de forma diferente, quer dizer que elas vão ter desempenhos diferentes para diferentes tarefas. Então, quando a gente fala de coleção de dados, a gente tem basicamente algumas tarefas que a gente tem lá para fazer, que são, a gente tem a questão do desempenho para poder inserir um novo elemento. Deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte aqui. Então, a gente tem o desempenho para inserir um novo elemento, a gente tem o desempenho para buscar um elemento na lista, um elemento na coleção, no caso. A gente tem um custo para poder ordenar os elementos da coleção. A gente tem um custo para percorrer a coleção. E a gente tem custo para excluir um elemento, que são as ações básicas que uma coleção vai fazer. E aí o ponto que é importante para vocês imaginarem é o seguinte: se eu tenho tantas estruturas de dados disponíveis, qual delas eu vou utilizar para solucionar qual problema? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer essa determinação? A seguinte característica, a gente só consegue determinar qual que é o melhor se a gente conseguir ter uma noção de qual que é o desempenho que essa estrutura de dados tem para cada uma dessas nossas ações. Então, por exemplo, se eu for comparar lá, eu tenho de resolver um determinado problema. Eu tenho de ir lá e solucionar um determinado problema. Esse problema eu vou precisar de armazenar os elementos lá na minha memória ou no meu banco de dados. Qual das estruturas de dados eu vou utilizar? Eu vou ter de verificar o seguinte: eu vou ter de pegar todas as estruturas de dados que eu tenho disponíveis, analisar qual que é o desempenho delas para cada uma dessas ações, e eu vou verificar, bom, nesse meu problema, por exemplo, eu preciso fazer muitas inserções. Ou então, nesse meu problema, eu não vou fazer muitas inserções nem muitas exclusões, mas eu vou percorrer muito essa lista. E aí, a partir do desempenho dessas daqui, você vai conseguir ver. Por quê? Porque tem algumas estruturas que vão ser muito boas para, por exemplo, inserir um novo elemento. Elas vão ser excelentes, mas elas vão ser péssimas para poder excluir um elemento. Já vai ter outras estruturas que vão ser muito boas para buscar informações, vão ser muito boas para percorrer, mas elas não vão ser boas para inserir nem para excluir. E a gente precisa de tomar essa decisão não de uma maneira, vamos dizer assim, aleatória, nem em um achismo. A gente precisa entender o desempenho dessas ações em cada uma dessas estruturas de dados para a gente poder, assim, então, determinar qual que é a melhor estrutura que a gente vai utilizar. Entender o desempenho dessas estruturas de dados ou de qualquer algoritmo é o que a gente chama de análise de complexidade. Ou seja, a análise de complexidade nada mais é do que a gente analisar uma estrutura de dados ou analisar um algoritmo e, a partir disso, a gente determinar quão complexo ele é para ser executado, ou seja, estimar aproximadamente quanto de processamento aquele algoritmo vai demorar para executar. E aí, a partir dessa estimativa, a gente conseguir determinar se aquele algoritmo vai ser suficiente ou não para resolver um determinado problema. Vocês já devem ter ouvido falar que alguns problemas, como por exemplo quebra de senhas, etc., são algoritmos que vão levar 50, 60 anos justamente para serem executados, justamente por causa disso. Porque o algoritmo resolve o problema. Então a gente não tem a discordância que esse algoritmo resolve o problema. Só porque a complexidade que esse algoritmo precisa para resolver o problema é tão grande que não vale a pena talvez executar ele, que não vai ser suficiente o tempo hábil para poder a gente executar aquele algoritmo. E a análise de complexidade ela está presente em qualquer uma das áreas que a gente tem. Todos esses algoritmos que vocês já têm padronizados, por exemplo, em banco de dados, algoritmos de inteligência artificial, todos eles já têm uma base de análise de complexidade muito fundamentada, que vocês já sabem exatamente como que é a complexidade deles e vocês conseguem determinar exatamente se para aquele problema que vocês estão querendo solucionar, aquele algoritmo vai ser factível ou não, ou seja, ele vai executar em um tempo hábil ou não. A análise de complexidade está relacionada a todas as áreas da computação. Quando a gente fala, por exemplo, de redes de computadores,
A análise de complexidade busca determinar lá para algoritmos que procuram as melhores rotas para poder fazer o tráfego de dados. Se a gente for falar de segurança de dados, a análise de complexidade ela garante que uma determinada criptografia vai ser suficiente para de forma que um computador até consegue quebrar uma senha, mas ele demora tanto tempo, que o custo de processamento é mais caro do que o custo da informação que um possível invasor está tentando obter. Então, essa análise de complexidade aqui é algo que vai estar presente aí no tempo inteiro com vocês aí, enquanto vocês estiverem trabalhando com a parte de programação ou até mesmo de segurança de redes, análise de projeto, arquitetura de projeto, tudo isso vai envolver essa questão da análise de complexidade aí. Então, assim, a gente consegue perceber que é um ponto aí que é muito crucial, vamos dizer assim, na ciência da computação, em qualquer área da computação, a análise de complexidade é algo que tem uma extrema relevância. E, assim, a gente não precisa se tornar o mestre Jedi de conseguir fazer análise de complexidade, até porque envolve muita matemática pesada. Mas é necessário vocês conseguirem entender e bater um olho em um código e mais ou menos estimar qual que é o tempo de execução, ver o que pode estar causando gargalo, o que pode estar causando lentidão, e assim, quando vocês começam a analisar a complexidade, vocês começam até a construir algoritmos mais eficientes, ou seja, vocês começam a codificar melhor, porque você vai pensar, antes de fazer uma determinada código lá, vocês vão começar a pensar qual que é a melhor forma de fazer esse código antes de só sair lá e jogando as informações na tela. Conseguiram entender qual que é o conceito da análise de complexidade? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Então, nós vamos passar agora para o próximo passo. Para a gente poder fazer, então, a análise de complexidade, a gente vai pegar alguns dos algoritmos que são algoritmos mais tradicionais que a gente tem aí na computação, que são os algoritmos de ordenação. Ordenação e busca eu diria que são as duas funções que são mais executadas para qualquer programa, para qualquer algoritmo de computador. Porque é muito comum a gente pegar os nossos dados e ordenar eles e buscar informações sobre eles. São as duas operações mais comuns. E ao mesmo tempo, como elas são as mais comuns, muito provavelmente elas vão ser as mais estudadas. Então existem N métodos de ordenação e N métodos de busca disponíveis para que a gente faça a comparação entre eles. O nosso objetivo, quando a gente estuda algoritmos de ordenação e também algoritmos de busca, é entender como esses algoritmos funcionam para que a gente pense em soluções melhores quando a gente estiver desenvolvendo para poder determinar estruturas de dados melhores. No nossa disciplina, o objetivo, além disso, também da ordenação, quando a gente vê, é comparar diversos algoritmos de ordenação e a partir dessa comparação a gente conseguir determinar qual que é a melhor usabilidade para cada um deles. Ou seja, a gente consegue pegar agora, eu vou apresentar alguns algoritmos de ordenação para vocês, vocês vão entender o conceito desse algoritmo de ordenação, vai implementar, e depois disso a gente ainda vai lá e vai conseguir fazer a análise de complexidade desse algoritmo, para determinar qual que é a questão de desempenho dele, se em um determinado problema ele vai funcionar bem ou não. Então nós vamos fazer toda essa questão aí com os algoritmos de ordenação e depois também com os algoritmos de busca. Algoritmos de ordenação a gente vai trabalhar com 5. O Bubble, o Selection, Insertion, depois a gente vai trabalhar com o Merge e com o Quicksort. São 5 algoritmos. E a parte de busca, a gente vai trabalhar tanto com a busca sequencial, busca binária e também a árvore de busca. Então, a gente vai trabalhar com esses métodos distintos aí. No final, vocês vão conseguir ver que cada um deles vai ter lugares que ele vai funcionar muito bem. Então, vão ter problemas que esse aqui vai ser muito bom e vai ter problemas que esse aqui vai ser muito ruim. E da mesma forma com todos esses algoritmos. Cabe a gente que vai desenvolver, fazer o design de um software, quando a gente for precisar de alguma dessas ações, conseguir determinar qual que é o melhor a partir da análise de qual que é o problema que eu estou tentando resolver, qual que é a complexidade do meu problema aqui, ok? Então vamos começar aqui entendendo como funciona o Bubble Sort.
Para a questão de facilidade, eu vou imaginar que a gente fazer inicialmente a ordenação sobre um vetor, só para a questão de praticidade. Imagine o seguinte vetor aqui, que a gente tem aqui no nosso probleminha. Deixa eu fazer um negócio aqui. Isso, e agora eu vou fazer um trem aqui. Vou deixar uns backups aqui desse camarada aqui para depois eu só ir trazendo. Não ficou mais bonito não, mas ficou funcional. Então imaginem o seguinte. Eu tenho aqui um vetor na minha máquina, nesse caso aqui, são de 5 elementos. E aí a gente tem aqui diversos números dentro desse vetor. Por exemplo, 2, 3, 1, 5 e 4. Então nós temos esse vetor aqui. O meu objetivo, então, quando a gente roda um algoritmo de ordenação, é fazer com que esses elementos eles estejam em uma determinada ordem pré-definida. Essa ordem pode ser a ordem alfabética, a ordem, no caso, alfanumérica, quando for um vetor de números, ou eu posso definir uma outra ordem. Por exemplo, se eu tivesse aqui com um tipo abstrato de dados, eu poderia estar ordenando por duas variáveis diferentes. Então, essa ordem aqui a gente determina qual que a gente quer. E aí, quando a gente determina essa regra de comparação, o nosso algoritmo, a única coisa que ele vai fazer vai ser pegar esses elementos e ordenar de acordo com aquela regra de ordenação que foi definida. Então, como que funciona o algoritmo de ordenação do Bubble Sort? Que ele é um dos mais simples que a gente tem. O algoritmo de ordenação em Bubble Sort, ou a ordenação da bolha, ele vai pegar e vai analisar aqui os dois primeiros elementos aqui que a gente tem no nosso vetor. Quando ele vier aqui analisar esses dois elementos, ele vai ver o seguinte. Imaginem que, nesse caso, eu quero fazer uma ordenação crescente, tá? Porque a gente precisa definir esse critério. Então, a minha ordenação é uma ordenação crescente. Ele vai pegar aqui, como esse é um algoritmo muito simples, ele tem um funcionamento muito simples. Ele vai pegar esse par de elementos e vai ver. Esses dois elementos entre si, ignorando todo o restante do vetor, eles já estão na ordem que foi definida? Ou seja, o 2 e o 3 aqui eles já estão na ordem crescente? Se eles estiverem na ordem crescente, eu não vou fazer nada. Agora, se eles estiverem fora da ordem crescente, eu vou estar fazendo uma troca entre eles. E assim vai funcionar o algoritmo. Então, ele vai vir e vai comparar. Bom, eu estou aqui com o 2 e com o 3. Eles estão em ordem crescente? Beleza, não vou fazer nada. Terminei esse aqui, eu vou vir aqui e vou olhar o próximo par agora. Então, o próximo par aqui é o 3 com 1. E aí eu vou vir aqui e vou analisar. O 3 e o 1, eles, entre si, eles estão em ordem crescente? Não estão. Nesse caso, eles estão fora de ordem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou manter todo o restante do meu vetor, e apenas aquelas duas posições que estavam fora de ordem, eu vou vir aqui e vou trocar elas. Então, agora ficou 2, 1, 3, 5, 4. E aí ele vai fazendo isso com outro par. Ele vai vir nesse par aqui e vai verificar. Bom, o 3 e o 5, eles estão fora de ordem? Não, eles já estão ok. Então, eu não vou fazer nada. Depois ele vai vir aqui de novo e vai verificar. O 5 e o 4, eles estão fora de ordem? Nesse caso, estão. O que eu vou fazer? Vou deixar todo o restante do meu vetor igual estava. E apenas aquelas duas posições, eu vou trocar elas de lugar. Terminei aqui de cheguei no final do meu algoritmo, do meu vetor. O que eu vou fazer? Se eu fizesse essa execução apenas uma única vez, ele não seria suficiente para a gente poder concluir a nossa ordenação. Então, eu tenho de vir aqui e começar novamente a fazer essas comparações para que eu consiga concluir a ordenação. Quantas vezes eu tenho de fazer essa comparação aqui para eu poder garantir que o meu vetor está 100% garantido, 100% ordenado? Se vocês verificarem, vocês vão ver que como o elemento vai sempre indo para frente, depois que eu terminar uma execução, o último elemento ele vai estar sempre já garantido que ele está pronto. Então, com uma execução, o último elemento é sempre garantido que ele está pronto. Com duas execuções, os dois últimos elementos sempre são garantidos que eles estão prontos. Com 3 execuções, os 3 últimos. Com 4 execuções, os 4 últimos. Quando a gente garantiu os 4 últimos, a gente garantiu o quinto por consequência. Então, se o nosso vetor ele tem 5 posições, eu vou ter de rodar 4 vezes. Ou seja, sempre se o nosso vetor tem n
posições, a gente vai rodar o nosso algoritmo com n-1 vezes. Então, desfazendo esse carnaval que eu fiz aqui, então, nesse momento, a gente rodou apenas uma vez. Se a gente rodou apenas uma vez, o último elemento está ok. Eu vou vir aqui e vou rodar uma segunda vez. Então, vou começar olhando esses dois elementos. E aí eu vou ver. Eles estão fora da ordem? Estão. Então, eu vou vir aqui e vou manter todos os meus outros elementos no meu vetor. E apenas esses dois aqui eu vou fazer a troca. Nesse caso, nesse vetor que eu passei aqui para vocês de exemplo, o nosso elemento, a nossa coleção ela já está ordenada. Então, teoricamente, eu não precisaria passar o restante das comparações. Só porque o computador, quando a gente está analisando, ele não tem essa visão por cima igual a gente tem aqui dos números. Ele só tem a visão das informações na memória. E como a gente está instruindo ele a comparar apenas par a par, mesmo que o algoritmo já esteja concluído, ele ainda vai ficar vindo aqui nessa combinação de pares e verificando se eles estão ok para não fazer a troca. Então, ele vai fazer essa repetição aqui as n-1 vezes até que ele termine a sua conclusão para ele poder garantir 100% que esse algoritmo foi ordenado de maneira correta. O funcionamento do bubble sort, pessoal, ficou tranquilo o entendimento dele aqui? Alguma dúvida? Silêncio. Tranquilo? Eu fico com medo, tem hora que vocês ficam nesse silêncio aí, às vezes eu acho que eu tô falando sozinho aqui também. Vocês estão com vergonha. É timidez? Você não tem timidez não, Jade. Você já tem um tempão aí de casa. Mas o restante pessoal, então, tranquilo? Então vamos fazer a implementação desse negócio aqui para a gente ver como que funciona. Então olha lá, eu vou vir aqui no Code Blocks aqui, que eu acabei de instalar. Eu vou vir aqui, importar as bibliotecas, né? Beleza. Então o padrãozão aqui do nosso código aqui, aquela estrutura básica está aqui. Agora, nós vamos vir aqui e vamos fazer algumas coisas. Primeiro, vamos definir o nosso vetor aqui, só para a gente poder brincar nele aqui. Eu vou definir o mesmo vetor que eu estou fazendo aqui na tela. Int vetor. Vai ser lá o 2, 3, 1, 5, 4. Então, eu defini um vetor, que ele tem aqueles 5 números lá que a gente vai fazer. Aí eu vou vir aqui e vou criar uma função chamada bubble sort. Ela vai receber o meu vetor e ela também vai receber o número de elementos que aquele meu vetor tem. Não é function não. Pode ser void ela aqui, porque ela não vai retornar nada. Lembrando, quando a gente passar aqui, como a gente passa o vetor aqui como sendo parâmetro, ele vai chegar e as modificações que a gente fizer lá dentro da função vão ser feitas também no vetor principal, que ele é passado como referência e não como valor. Então, se eu passar o meu vetor aqui, chamar bubble sort, passando o meu vetor aqui de tamanho 5, as mudanças que eu fizer aqui nessa minha função já vão refletir nesse meu vetor principal aqui. Não preciso fazer retorno nem nada do tipo. Isso acontece apenas por padrão com vetor na linguagem C. Se eu quisesse fazer isso com as variáveis normais, eu teria de fazer passagem por endereço, ponteiro. Mas por vetor, como ele sempre já trabalha por padrão com ponteiro, a gente não precisa fazer isso. Oi. Eu esqueci, né? Vocês trabalharam só com C básico, né? No caso, né? É porque é o seguinte, ó, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui utilizando o C++ para a gente aproveitar alguns recursos. E o C++ ele vai ter algumas outras bibliotecas depois que eu quero até mostrar para vocês, das estruturas de dados e tal, que vão facilitar a nossa vida. Mas só para que vocês entendam, essa cstdio aqui é a mesma coisa que se eu tivesse importado a stdio.h, tá? Então elas são as mesmas, é só uma nomenclatura diferente aqui.
E aí a IOStream é a biblioteca de entrada e saída padrão do C++. Então, apesar da gente não estar utilizando ela aqui, eu prefiro trabalhar com o printf, com o scanf mesmo, mas é sempre interessante importar ela aqui. E aí esse using namespace std, ele é apenas para que eu utilize essas funções da IOStream sem precisar de ficar passando o seu nome completo. Então, por exemplo, se a gente tem uma função lá chamada cout, que é para imprimir. Se eu não passasse esse std aqui, eu ia ter de chamar o nome dela completa. Seria tipo std, cout. Agora, quando eu falo que eu estou utilizando esse namespace, eu não preciso ficar passando essa burocracia aqui. É só uma característica específica da linguagem. Mas não muda nada, você vai ver que não muda nada, porque linguagem de programação é só uma ferramenta que a gente troca. O C++, a única coisa que a gente vai fazer é que ele tem alguns recursos que vão facilitar um pouquinho para a gente. Então a gente vai aproveitar dele um pouquinho. Mas você vai ver que a essência do C++ é basicamente o C com alguns recursos melhorados. Beleza? Então, beleza. Aqui eu vou fazer aqui o bubble sort. Depois eu já vou aproveitar aqui e vou criar uma funçãozinha para poder imprimir o meu vetor. Void print, imprimir vetor. Ela vai ter a mesma coisa, vai receber o V e vai receber o N. Então, o nosso fluxo vai ser, eu vou ter o vetor, aí eu posso vir aqui, mandar imprimir ele, de tamanho 5. Aí eu mando ordenar e depois mando imprimir ele novamente. Esse vai ser o fluxo aí da nossa execução. Bubble sort. Esse vai ser o fluxo da nossa execução. Por enquanto ele não está fazendo nada, obviamente que as minhas funções todas estão vazias. Agora vamos começar a pôr código nesse negócio aqui. A impressão de vetor, eu imagino que não tem segredo. Vou só vir aqui e rodar um for. Uma das coisas que a gente consegue fazer no C++, por exemplo, é essa daqui, ó. Eu estou vindo aqui e estou declarando a minha variável dentro do for. Por exemplo, esse i aqui, que é o meu índice. A gente não precisa ficar declarando a variável por fora para depois utilizar ela no for e depois encerrar. Ela já é criada aqui no início do for e quando ele termina o for, ela já é eliminada da memória. Esse é um dos recursos que a gente consegue aproveitar que facilita a nossa vida. Aí eu vou imprimir só aqui a posição do vetor. E no final eu vou imprimir um /n aqui. Só para poder fazer a impressão na tela mesmo, não tem segredo nenhum não. Então vocês podem ver que por enquanto, como a gente ainda não fez a ordenação, tanto antes quanto depois, ele está imprimindo o mesmo vetor, idêntico. Agora vamos fazer então o bubble sort, que é realmente onde a gente precisa fazer. Então vamos imaginar o seguinte, ó. A primeira coisa que eu tenho de fazer é rodar um for, que a gente falou que são as, vamos dizer assim, entre aspas, a passada completa. Então ele tem de passar completamente a primeira vez, depois a segunda vez, depois a terceira, depois a quarta vez, igual a gente comentou. Quando eu passo uma vez, eu garanto que o último elemento está ordenado. Quando eu passo duas vezes, eu garanto que os dois últimos estão ordenados. Quando eu passo três vezes, os três últimos. Quatro vezes, os quatro últimos. Se os quatro últimos já estão ordenados, é impossível esse quinto não estar. Então a gente tem de passar, se o nosso vetor é de tamanho n, nós vamos passar n-1 vezes. Então eu vou vir aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser rodar o meu for. Só que esse meu for, ao invés de ser limitado por n, vai ser por n-1. Esse aqui é o que vai indicar quantas vezes a comparação de pares deve ser realizada. Vou até pôr aqui um comentário aqui. Quantas vezes a comparação de pares deve ser realizada. Deixa eu trocar essa cor desse trem aqui, porque senão ninguém merece, né? Só um instante. Cadê? Sintaxe highlighting, comentário normal. Vamos pôr ele aqui de preto. Vou pôr todos os comentários aqui. Será que eu consigo selecionar todos? Né? Preto. 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 Preto.
Ok. Aí, agora vocês conseguem enxergar, né? Então, esse primeiro for aqui, ele indica quantas vezes a comparação de vetores deve ser realizada. E agora, o segundo for vai ser aquele for que a gente vai utilizar para comparar par a par. Se vocês analisarem, um vetor que ele tem 5 posições, ele vai ter 4 pares possíveis de serem comparados. Então, o nosso segundo for, ele também vai ser baseado em n menos 1, porque a gente vai sempre comparar, por exemplo, a posição 0 com a posição... Tá amarelo. A posição 0 com a posição 1. Depois nós vamos comparar a posição 1 com a posição 2. Depois a 2 com a 3. E depois a 3 com a 4. A posição 4 eu não comparo ela com a 5, porque a 5 não existe. Então eu vou comparar 0 com 1, 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4. 4 vezes que eu vou estar comparando também. Então o meu segundo for também vai ser baseado em n-1. Então o J começa em 0, vai até n-1 e vai andar. Aí no caso esse aqui, quantos pares eu vou comparar? E aí o que eu tenho de fazer? Ó? Como eu estou rodando aqui, aqui eu estou falando que eu vou rodar n-1 vezes. Aqui eu vou começar a comparar meus pares. Então, quando o J estiver em 0, eu vou comparar a posição J, que é o próprio 0, e a posição na frente dele, ou seja, J mais 1, que é a posição 1. Quando o J estiver em 1, eu vou comparar a posição J, que é o 1, com a J mais 1, que é o 2. Quando o J estiver em 2, é a J, que é a 2, com a J mais 1, que é a 3. E o último, quando o J estiver em 3, eu vou comparar a J, que é a 3, com a J mais 1, que é a 4. E aí a gente tem de fazer a comparação agora de acordo com a ordem que eu determinei que o meu vetor vai ficar. Como eu falei que eu quero em ordem crescente, se o elemento que está na posição à esquerda for menor ou igual ao elemento que está na posição à direita, eu não preciso fazer nada. O único momento que eu preciso fazer alguma coisa é quando o elemento à esquerda ele é maior do que o elemento à direita. Então, eu vou fazer justamente isso. Eu vou testar. Se o elemento à esquerda, que é o na posição J, for maior do que o elemento à direita, que é o da posição J mais 1, a gente vai fazer a troca. Então, a gente vai fazer a troca dessas posições. Como que eu vou fazer essa troca? Aí que está um outro segredo da programação agora, né? Se eu pegar, por exemplo, eu quero trocar o 3 com 1 de lugar. Se eu vier e tirar 1 e escrever o 3 por cima, eu perdi o 1. Se eu vier e tirar o 3 e escrever o 1 por cima, eu perdi o 3. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, criar uma posição temporária. Por exemplo, imagina nesse caso aqui que eu vou trocar o 5 com o 4. Eu crio uma posição temporária e jogo o 5 aqui dentro. Aí depois eu pego o 4 e substituo o 5. E aí eu perdi o 5, mas eu guardei ele nessa posição temporária. Eu posso vir aqui e substituir com o 5 que está nessa variável aleatória aqui. Então eu vou vir aqui, vou criar uma variável aqui, eu vou chamar ela de x. Vai receber uma das posições. Por exemplo, eu estou recebendo o valor que está à esquerda, que é o j. Aí depois eu falo que na posição j, eu vou receber o que está na posição j mais 1. E por último, o que está na posição j mais 1, eu vou receber aquilo que estava naquela variável. Então, eu só estou fazendo uma troca simples aqui das posições de lugar. Então, imagina que aqui, ó, se aqui fosse aqui, vamos supor que o j estivesse valendo 3. Certo? Nesse momento aqui, ó, desse momento aqui do vetor. Deixa eu copiar ele aqui. Pegar essa posição aqui. Imagina que nesse momento aqui o j está valendo 3. Então, se o j está valendo 3, essa aqui é a posição j. E essa aqui é a posição j mais 1. Eu vou ver. O cara que está na posição j, ele vale 5. O cara que está na posição j mais 1 vale 4. 5 é maior que 4? Sim. Se eles são maiores, eu tenho de fazer a troca. O que eu faço? Eu crio uma variável temporária que aqui é o meu x, igual eu falei aqui. E esse meu x vai receber o cara da posição j. Então, quem que é o cara da posição j? É o 5. Depois, o cara da posição j vai receber o cara da posição j mais 1.
Então, esse 4 que estava aqui vai vir para cá. Aí eu substituí. Por último, o cara da posição J mais 1 vai receber o meu X, que é o meu 5. Ele veio aqui e fez a troca. Ok? Entender essa questão aqui do algoritmo de troca aqui? Tranquilo? Sei que ficou meio ruim aqui por causa do desenho no Paint, mas dá para entender essa ideia aqui? Ficou tranquilo? Quer que explique de novo? Tranquilo? Restante do pessoal aí, tá ok também? Beleza. Então, o algoritmo é isso. Como ele já vai fazer a alteração no próprio vetor V, quando ele chegar aqui no final, terminou essa execução dessa função, ele já vai refletindo e, né, ele vai vir aqui e imprimir ele já para mim. Vou vir aqui, vou rodar, ó. Se vocês verem aqui na hora que ele estiver executando. Olha lá, primeiro é o algoritmo, o vetor original, depois já é o vetor ordenado. Se eu viesse aqui e quisesse verificar todas as vezes que eu estiver fazendo uma troca, eu quero ver se esse vetor meu, como que ele ficou, eu posso vir aqui, ó, e depois desse if aqui, depois que eu fiz a troca, eu posso imprimir o vetor aqui também. Porque aí dessa forma eu vou ver todas as vezes que eu terminei de realizar uma troca, eu vou estar vendo o que aconteceu com aquele vetor. Nesse caso ele deu um erro, por quê? Porque a função de imprimir vetor ela está embaixo. E na linguagem C, C++, ele só consegue achar se essa função estiver em cima. Então eu só vou movimentei aqui imprimir vetor lá para cima, para que a gente consiga utilizar. Então vocês podem ver lá, ó, ele começou com o 2, 3, 1, 5, 4. Aí depois ele fez aquela primeira troca, tá vendo? Ó, ele viu que o 2 com 3 não troca, mas o 3 com 1 fez a troca, então ele trocou um 3. A mesma coisa acontece, o 3 com 5 não troca, mas o 5 com 4 troca. Depois ele fez a última troca do 1 com o 2. E aí no final, como a gente mandou imprimir novamente, além de imprimir na última troca, imprimiu novamente quando ele saiu, ele ficou repetido aqui mostrando duas vezes o algoritmo já ordenado. Se eu viesse aqui, por exemplo, a gente tem alguns casos que vão ocorrer muito mais trocas. Por exemplo, se eu pegasse um algoritmo ordenado em ordem decrescente, seria o caso que eu teria o maior número de trocas, se vocês verificarem lá quando eu vou executar. Vocês vão ver lá, ó, ele começa o 5, como ele está cá no início, ele vai caminhar com o 5 até lá no final. Aí depois, como o 4 está no início, ele vai caminhar até a penúltima. Depois a mesma coisa com o 3, depois com o 2. Então, esse aqui é o pior caso para o algoritmo de ordenação do Bubble Sort. É aquele onde vai realizar o maior número de trocas até que ele consegue ordenar o nosso vetor. Ok? Tranquilo esse algoritmo de ordenação do Bubble Sort aqui, pessoal? Isso, é porque eles têm uma historinha lá que eles falam, que não sei o que tem, que era igual uma bolha e tal, mas é só o nome da função mesmo. É como se fosse, ele baseou na história lá que ele falava que via que quando tinham duas bolhas de sabão, ele falava isso, não sei se isso é verdade não. Quando tinha duas bolhas de sabão, ele via que as bolhas menores sempre eram movimentadas para um lado e as bolhas maiores para o outro, como se fossem elas trocando entre si. O mesmo esquema que ele está fazendo aqui nos pares. Por isso, esse algoritmo recebeu o nome de Bubble Sort. Mas Bubble Sort seria só o nome do algoritmo mesmo. Você vai ver que os outros algoritmos eles têm outros nomes, eles vão ter lógicas diferentes, mas no final eles vão ter o mesmo resultado, que é a ordenação dos vetores aí. Ok? Quanto a isso aqui, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então, beleza. Comentar aqui esse negócio aqui. Então, a respeito do Bubble Sort aí, a gente finaliza aqui. Eu quero fazer, para ficar melhor a questão dos vídeos, eu vou estar fazendo um algoritmo por vídeo, tá? Então, a gente vai encerrar aqui.
E aí na semana que vem, na quinta-feira, a gente tem aula de novo. Ou na quinta ou na sexta. Dessa vez eu não vou fazer caca igual eu fiz lá no Google Classroom da última vez, não, tá? Provavelmente na semana que vem nós devemos ter aula na quinta e na sexta, tá? Já vou adiantando para vocês aí. Mas aí eu aviso tudo lá no Google Classroom. Ficou alguma dúvida, pessoal? De boa? Então eu vou encerrar por aqui. Vou subir essa videoaula lá no YouTube, vou subir a aula, vou subir esse código-fonte lá no Google Classroom para vocês. E aí na semana que vem, então, a gente continua. Então, se der tudo certo, boa noite para vocês e até semana que vem.